Vocês lá, mas eu dou por você. Nós começamos hoje uma nova série que levará até todo mês de setembro. É uma série sobre relacionamentos e casamento. E eu explico isso para vocês. E vai ficar mais claro durante essa mensagem. A gente vai falar sobre relacionamentos. E para falar de relacionamentos, nós vamos usar o casamento como base. A série não é só para pessoas casadas. A série é para todas as pessoas. Mas vamos estar usando o relacionamento no casamento como base de todos os relacionamentos. Mas essa série é para você que um dia vai se casar, é para você que está casado, é para você que já se casou e hoje não está mais casado por alguma razão, é para você que quer melhorar o seu relacionamento com seus amigos, com as pessoas ao seu redor. Nada como uma série de relacionamentos para nos ajudar a entender que todos nós precisamos de ajuda. Eu quero começar com uma confissão em massa. Dizem que confissão é bom para a alma. Então vamos começar com uma confissão em massa. Quantos aqui admitem publicamente que poderiam usar algum tipo de ajuda para melhorar os seus relacionamentos? Levante a sua mão. Obrigado a todos os verdadeiros. Os mentirosos que não levantaram a mão, o Senhor vai trazer a convicção. Agora a segunda pergunta para vocês. Essa segunda pergunta é chave, tá? Quantos aqui acham que a pessoa que está ao seu lado, ou o seu cônjuge, seu esposo ou sua esposa, precisa de tanto ajuda como você, ou até mais do que você nos relacionamentos? Levanta a mão também. Uau! Essa série é para todos nós, mas eu queria que a gente falasse. Hoje eu vou introduzir a série, tá, queridos? Eu queria dizer para vocês o seguinte, eu quero fazer um acordo com vocês. A gente consegue ver as faltas nas pessoas. A gente consegue ver o que o nosso cônjuge precisa de melhorar. A gente consegue ver o que os nossos pais precisam de melhorar. A gente consegue ver o que os nossos filhos precisam de melhorar. A gente sabe acha que sabe o que o nosso pastor precisa de melhorar. O que os nossos amigos precisam de melhorar. Mas a gente tem dificuldade de ver a gente mesmo, exatamente. Por causa que nós temos o que em inglês é chamado de blind spot, que é esse ponto cego, que a gente não vê. As pessoas ao nosso redor vê, mas a gente não vê. Mas eu queria pedir a vocês, e eu vou fazer o meu possível para fazer o mesmo, porque eu não vou pedir para vocês. Você sabe que o meu negócio com vocês há mais de 30 anos é essa. Eu não prego nada que eu não viva. Eu não falo nada que eu não estou trabalhando primeiro para mim. Então, eu queria que a gente encarasse essa série, tanto na igreja como nos grupos de conexão, como se fosse para nós, para mim. Tudo que você vai ouvir, eu não quero que você pense, é para o meu esposo. É para minha esposa. Isso aí é para o meu amigo. Eu não quero que você dê amém olhando para a pessoa do seu lado. Eu não quero que você anote versículo para dar para o seu esposo quando chegar em casa. Tá bom, queridos? Essa série é para você, é para mim. E eu vou trabalhar nisso também. Eu estou pregando, meu pai sempre fala, quando a gente aponta um dedo, tem um para o céu, um para você e 3 para nós. Eu vou fazer o possível para eu mesmo, tudo que eu estou pregando, praticar na minha vida. E se eu não fizer isso, minha esposa vai me lembrar disso. Eu sei. Porque faz parte, casamento é assim. Então vamos tentar praticar primeiro para nós. Quantos concordam com isso? Diga amém. Eu e Tereza estávamos orando finalzinho do mês de julho, como a gente faz pelas manhãs na nossa casa, e a gente ora a Deus e pede a direção para a nossa igreja. Nós pastores nos reunimos no final do ano, prepara série para o ano todo, mas eu e Tereza, como os líderes da igreja, a gente às vezes fica ouvindo de Deus, Senhor, é esse o caminho, e a gente, claramente, eu e ela sentimos que o Senhor queria que a gente fosse nessa direção e trabalhasse em relacionamentos e casamento. Kátia, Deus abençoe a sua vida pela oração essa manhã. O que Deus falou contigo é o que Deus tem falado conosco. E meu filho estava vindo para cá, e vocês sabem que o Felipe é dono de uma companhia de mídia em Chicago, e ele estava vindo com toda a sua equipe. E quando ele veio, ele falou assim, pai, eu vou estar aí com a minha equipe, e a gente tinha para fazer um trabalho em San Diego, mas a gente vai estar aí no domingo, você tem alguma coisa que você gostaria de fazer?
E a gente falou claramente, isso é de Deus. E ele foi lá em casa no sábado e nós gravamos 6 semanas de grupos de conexão que estará sendo usado para essa série. Eu gravei, Felipe produziu, não é porque é meu filho, mas é produzido profissionalmente. E a gente preparou esse material em português. No inglês eu comprei o material, mas em português para vocês. E será usado durante essas 6 semanas. E aproveitamos e gravamos esse vídeo também. Porque nós sentimos que Deus quer falar conosco nesse assunto. Eu quero repetir que essa série em relacionamentos vai focar no casamento, mas está preparada para incluir a todos, sejam eles casados ou não. Agora, casamento tem a ver com relacionamentos, e todos nós precisamos nos relacionar com os outros, sejam casados ou não. Todos nós podemos usar alguma ajuda a melhorar nos nossos relacionamentos. São 5 mensagens na igreja, começando hoje e terminando no dia 29 de setembro, e 6 semanas de grupos de conexão. A primeira mensagem é a mensagem introdutória, que é a mensagem de hoje. Eu quero falar hoje sobre Deus primeiro. A busca de Deus primeiro. Na semana passada, vocês sabem que nós não estávamos aqui, nós estávamos em Chicago. Felipe trouxe as nossas netas para estar conosco durante o mês de agosto. É algo que a gente já está fazendo, uma tradição. Em agosto elas passam 3 semanas conosco. Dessa vez foram quase 4 que ficamos juntos. E elas vieram e ficaram com a gente. E a gente ficou com as 2 durante essas 3 semanas. E às vezes estavam os 4 netos juntos. E a gente concordou, nosso filho pediu: pai, eu queria que vocês levassem elas de volta para Chicago, porque eu e a Priscila vamos viajar para a Itália na última semana. Eles foram comemorar 13 anos de casado, e o Felipe tinha também um trabalho, então ele juntou as 2 coisas e eles foram para a Itália. E eu e Tereza então saímos daqui na quarta-feira e voamos para Chicago para levar as nossas netas de volta. O voo atrasou, nós chegamos mais de meia-noite, quinta-feira elas começavam a escola. E o Felipe deixou com a Priscila para a gente a programação delas, é uma programação muito cheia. A gente foram para a escola, na quinta-feira elas já tinham futebol e ginástica. E o Felipe falou assim: pai, nesse final de semana tem um campeonato que a Mimi tem. Mimi é a nossa neta mais velha. Mimi tem um campeonato na sexta, no sábado e no domingo. Quando ele falou isso, eu falei: filho, que horas domingo? Ele falou: meio-dia. Eu falei: filho, você conhece o pai, você conhece sua mãe. A gente está disposto a levar a Mimi, contanto que a gente possa ir à igreja. Ele falou: pai, não tem problema, na nossa igreja, na igreja que nós vamos, tem um culto às 8h30 da manhã, só que tem que acordar lá cedo. Eu falei: não tem problema. Então, no sábado à noite, nós colocamos as nossas netas mais cedo na cama, falamos: 10 horas vocês têm que estar dormindo. Aliás, nós falamos 8 horas e fomos para lá, mas elas foram dormir entre 9 e 10 horas, elas foram dormir. No domingo elas acordaram 6h30 da manhã, nós nos levantamos, tomamos café rapidinho, saímos de casa antes das 8 da manhã, chegamos na igreja mais ou menos 30 minutos da casa do Felipe, às 8h30, o culto estava começando, participamos de todo o culto, saímos do culto e levamos a Mimi para o jogo. Ela chegou lá, ela tinha que chegar às 11h30, chegou no jogo, participou do jogo, perdeu, o time dela perdeu, mas isso é outra história. E fomos para casa e tivemos uma semana abençoada. Por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso por 2 razões. Uma pessoal e outra que eu creio que é a mais importante. Primeira razão pessoal: eu e Tereza cremos, ensinamos e vivemos isso, que o domingo é dia do Senhor. Nós aprendemos isso quando criança. Eu, como criado na igreja batista, Tereza criada na igreja católica. A sua mãe entendia que domingo era dia de missa. E isso faz parte da nossa vida como casal e como família. Todo domingo nós estamos na igreja. E nós não abrimos mão disso. A não ser que seja uma coisa muito... Eu não me recordo, sinceramente, eu não me recordo, durante todos esses anos de pastor, de ficar em casa num domingo por causa de enfermidade. Deus sempre me guardou e sempre me manteve saudável. E a gente crê que domingo é dia do Senhor, e a gente então pode estar em qualquer parte do mundo. A gente vai para a igreja, procura uma igreja. A gente nem fica no culto online. A gente vai para a igreja, procura uma igreja, porque a gente quer estar na casa do Senhor. A segunda razão que nós fizemos isso é porque nós queríamos ensinar uma lição
principalmente para as nossas netas. Nessas 4 semanas que nós tivemos juntos, nós queríamos mostrar para elas alguns valores, e a gente achou que esse seria um valor importante para ensinar para elas, que domingo é dia do Senhor, que Deus é primeiro, que Deus é mais importante do que campeonato de futebol. Isso tudo é bom, mas Deus vem em primeiro lugar. E a gente levou elas para igrejas, mas antes disso nós conversamos com ela a razão pela qual elas iam acordar cedo, e em nenhum momento elas reclamaram, porque criança quer ser liderada, quando nós sabemos por que nós estamos liderando. Não reclamaram em nenhum momento, foram para a igreja, adoraram o Senhor, participaram do jogo, porque a gente queria ensinar para ela que Deus é primeiro na nossa vida. Eu tenho certeza que vocês conhecem as palavras de Jesus, de cor, Mateus 6,33. Jesus falava no Sermão da Montanha sobre preocupação. Ele disse assim: por que vocês estão preocupados com casa, com comida, com vestimento? Por que vocês estão preocupados? Ele falava com o discípulo: por que vocês estão preocupados com as coisas dessa vida? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, tudo que vocês precisam, serão acrescentadas. Eu amo muito esse versículo na tradução da linguagem de hoje, que eu tenho projetado para vocês. Por favor, leiam comigo Mateus 6,33, nova tradução da linguagem de hoje. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Eu amo essa tradução, porque quando a gente fala buscar o reino de Deus e a sua justiça, o que é a justiça? A justiça de Deus é aquilo que Ele quer. A justiça de Deus é a vontade de Deus. Queridos, eu não sei se você, principalmente se você é crente, entende a profundidade do que Jesus está falando. Jesus está dizendo o seguinte: Deus tem que ser o primeiro lugar na vida de vocês. Deus tem que ser o centro da vida de vocês. E em falar em relacionamentos, Deus tem que ser o centro de qualquer relacionamento. Domingo passado, o pastor César pregou no culto em inglês e o pastor Milson pregou no culto em português. E eu pedi a eles que pregassem no Salmo 127, e os dois fizeram um excelente trabalho. Eu assisti as mensagens no domingo à tarde. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. E o Salmo diz assim: é inútil acordar cedo, é inútil trabalhar com as mãos, porque mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. Pastor Milson foi muito feliz, e eu me emocionei quando você falou da sua mãe, e da escolha que você fez, para estar na igreja naquele domingo. Se o Senhor não for o primeiro, queridos, nos nossos relacionamentos, os nossos relacionamentos não poderão ser fortes. O seu casamento nunca vai ser forte sem Deus na sua vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nesse momento. Eu sei que alguns de vocês usam um aplicativo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Mas por favor, não use o seu aplicativo para mais nada, a não ser para ler a Bíblia. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Se você puder no seu aplicativo ou na sua Bíblia escolher essa versão, seria lindo. E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia 2 vezes nessa mensagem. Essa é a primeira vez e a segunda vez será no final da mensagem. Essas são palavras provavelmente de Salomão, é um dos livros de sabedoria, em contraste com Provérbios, que é uma sabedoria do alto. Sabedoria de Salomão é uma sabedoria prática no livro de Eclesiastes. Ele diz o seguinte: é melhor ter companhia do que estar sozinho. No original diz 2 é melhor do que 1. Porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho, uma mulher sozinha pode ser vencido ou vencida, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão
de 3 dobras não se rompem com facilidade. Até aí a leitura. A Bíblia NVI diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. A Almeida diz: 2 são melhores do que 1. Por que esse texto começa com essa afirmação? Porque Deus nos criou, queridos, para viver em relacionamentos. O ser humano foi criado não para viver sozinho. O ser humano foi criado para viver em relacionamentos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em toda a eternidade, Deus se relaciona como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E quando Deus criou o ser humano, se você já participou de um casamento que eu oficiei, eu sempre menciono essa frase, que Deus criou todas as coisas e disse: é bom. E quando Deus criou o homem, disse: é muito bom. Mas quando Deus viu o homem sozinho, diz: não é bom. Não é bom que o homem viva só. Isso não só fala de casamento, também fala de casamento, mas fala de relacionamentos. Deus não criou você para viver sozinho, Deus não criou você para ficar sozinho. Deus criou-nos para vivermos em relacionamentos. E Deus não só nos criou para nos relacionarmos uns com os outros, mas Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. A Bíblia diz que Deus descia no final da tarde, para se relacionar com Adão, para se relacionar com Eva. E agora eu gostaria de trazer o relacionamento, qualquer que seja, pai, filho, filhos e pais, amigos, irmãos da igreja, mas a gente vai usar a base do relacionamento, o casamento. Por quê? Porque o casamento é a unidade, é a célula mais importante da sociedade. Tudo começa com a família, e é por isso que o diabo luta contra a família. Em Chicago, toda semana, dezenas de jovens são assassinados. É uma violência de preto contra preto, de negro contra negro. Está provado, não é por falta de dinheiro. Os impostos em Chicago são altíssimos. O property tax, que é o imposto predial de Chicago, é maior do que na América. É maior do que na Califórnia. Eles tentam resolver o problema com dinheiro, mas o dinheiro não pode resolver esse problema, porque o maior problema que eles têm é que a família está desestruturada. Não tem pai, não tem mãe, os filhos são criados sem pai, as famílias estão separadas. Então, queridos, é importante a gente entender que a base da família, a base dos relacionamentos é a família. Todo mundo precisa de pessoas, amigos em suas vidas. A Bíblia diz: pobre é aquele que cai e não tem quem o ajude. E toda criança precisa de pai e mãe. E a Bíblia diz que para nós sermos, e existe exceção, eu sei que tem exceção, mas a regra, a gente nunca pode trabalhar nas exceções. Por exemplo, a regra é: divórcio é contra a vontade de Deus. Existe exceção, mas a gente não trabalha na exceção, a gente trabalha na regra, e depois entende a exceção. E eu sei que existem exceções em que pessoas são solteiras, porque por alguma razão, e a Bíblia diz que João Batista era solteiro, Paulo mais tarde se tornou solteiro, Jesus viveu uma vida de solteiro, mas isso é uma exceção da regra. A regra é que Deus quer que o homem seja casado, e o casamento faz parte do plano de Deus. Por quê? Porque o relacionamento matrimonial é visto na Bíblia como base. O relacionamento matrimonial é a forma que Deus trabalha em nós. Maridos e esposas são criados para se complementarem. Quando o marido é fraco, a esposa é forte. Quando ela tropeça, ele está lá para levantá-la e ajudá-la. E a vida é muito mais fácil quando 2 corações e mentes estão comprometidos em trabalhar juntos para enfrentar os desafios da vida. Uma das grandes alegrias no casamento é ajudar o seu cônjuge a realizar um projeto, algo que seja significativo para eles, é fazer coisas juntas, é usar as habilidades para ajudarmos mutuamente, é gastarmos tempo juntos.
Ontem eu e Tereza tiramos a noite para descansar um pouco e ela queria ver um filme. Você sabe que, Tereza, filme é Hallmark, é filme de amor. Aí ela falou assim: meu amor, mas é tão romântico. Eu disse: romântico é estar do teu lado, mas esse filme não está com nada. Mas eu assisti todo o filme porque eu queria estar com ela. Mas vou dar crédito a ela. Tereza não gosta de futebol americano. E muito menos agora com esse problema deles não quererem honrar o hino nacional e a bandeira. Então ela detesta. Mas eu gosto demais dos 49ers. E esse ano a gente vai arrebentar. A gente vai arrebentar. Então eu falei para ela está torcendo contra. Mas eu falei: nesse ano vai arrebentar. E tinha um jogo dos 49ers esse dia. E eu falei: amor, eu quero assistir. E ela falou assim: porque eu te amo, eu vou estar do seu lado. E quem sabe foi o futebol, leva 3, 4 horas, e foi 3 horas ela do meu ladinho, do meu lado, mexendo nas coisinhas dela, mas para não me deixar sozinho. Gente, isso é casamento. Casamento é a gente abrir mão, é fazer coisas uns para os outros. Então a gente vai falar que sim, a vida é melhor a dois, a vida é melhor em relacionamentos, mas no pouco tempo que eu tenho, eu queria começar com uma introdução que Deus tem que ser primeiro em qualquer tipo de relacionamento, a começar no seu casamento. Deixa eu fazer 2 afirmações importantes nesse momento. No verso 12 de Eclesiastes 4, diz assim, no finalzinho: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Ele está falando de 2 é melhor do que 1, 2 é isso, um ajuda o outro, e termina diz assim: um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Repita comigo essa frase: um cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Preste atenção, ele diz que não pode se romper. Pode se romper, mas não se rompe com facilidade. Quem é essa terceira dobra? Deus. Deus que nos criou, Deus que disse para nós através de Jesus: sem mim não podeis fazer nada. Ele é a terceira dobra em todos os relacionamentos. Eu queria fazer 2 afirmações importantes. Primeira, está aí para vocês. Leia comigo bem alto: Deus é a única pessoa que pode preencher o vazio da sua vida. Em outras palavras, Deus é a única pessoa que pode trazer preenchimento, significado na sua vida. Quanto se lembra daquele filme que saiu alguns anos atrás, chamado War Room? War Room. Quantos viram aquele filme? Era a história de um casal afro-americano que estavam brigando demais e o casamento estava quase terminando. E uma senhora mais velha, crente, começa a dar a ela palavras de aconselhamento, e ela diz uma coisa muito importante, diz assim: a fonte de alegria e de felicidade não é o seu esposo, a fonte de alegria e felicidade é o Senhor. Se não for o Senhor, você nunca vai ser alegre. A razão que muitos casais estão tendo problemas, a razão que muitos relacionamentos estão com dificuldade, é porque você quer usar essa pessoa para ser a fonte da sua felicidade, e não é o Senhor. Lembra da história da criação? Diz assim que Deus formou o homem do pó da terra e soprou sobre eles o espírito da vida, e o homem se tornou alma vivente. Deus soprou. E aí uma metáfora tão linda, um símbolo muito lindo, que assim como eu e você não podemos viver sem ar, você e eu não podemos viver sem Deus. O ar que nós respiramos vem de Deus, e a fonte de satisfação, a fonte de alegria, o vazio na nossa vida nunca pode ser preenchido por uma pessoa, seja ela seu esposo, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu pastor, seu amigo. Só pode ser preenchido por Deus. Preste atenção, tem muita gente que quer viver sem Deus. E o que eles estão fazendo é o seguinte: em vez de eu respirar, porque precisa de respirar, sem respirar você não consegue viver, certo? Então, em vez de respirar o ar de Deus, elas começam a tentar respirar o ar das outras pessoas. Então, em vez de fazer assim, elas andam assim. Você já ficou embaixo d'água para respirar? Você não consegue. E as pessoas, em vez de simplesmente
Obrigado, Senhor. Elas ficam sugando o ar das pessoas ao seu redor. O problema disso é o quê? Primeiro, não satisfaz. Segundo, sufoca as outras pessoas. Mata você e mata outra pessoa. A nossa fonte de alegria é o Senhor. Não tem como. Há pessoas aqui nessa manhã, e o Espírito Santo me falou no outro culto, e o Espírito Santo está mandando fazer o mesmo agora, porque tem pessoas aqui nessa manhã, que o seu casamento está prestes de ser destruído. Há pessoas aqui nesta manhã que o seu casamento já está destruído, é uma questão de tempo. Há pessoas aqui nesta manhã, que você precisa de entender, que a fonte de alegria para você não é a pessoa que você está perdendo ou perdeu, a fonte de alegria é o Senhor. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu quero fazer uma oração, eu não estou terminando ainda, eu só quero orar. Pai, que essa revelação possa entrar no coração das pessoas nesse momento. Pai, Senhor, muitos casamentos estão destruídos porque eles buscam satisfazer a sua alegria no seu cônjuge, e isso nunca vai dar certo. Muitos relacionamentos estão de mal a pior, porque eles buscam a satisfação na sua mãe, no seu pai, no seu amigo, nos seus filhos. Ajuda eles a entenderem que a nossa satisfação só vem de Deus, e que quando isso acontecer, e eles te buscarem em primeiro lugar, todas as coisas entrarão no eixo. Eu creio nisso. Se você crê comigo, diga amém. Segunda afirmação que eu quero fazer para vocês nesse momento é que Deus é o único que pode mudar você. Note que eu não falei, Deus é o único que pode mudar o seu esposo, nem a sua esposa, porque a gente vai começar com a gente. Mudança é necessária em qualquer relacionamento. Peter Drucker disse o seguinte: mudança não é uma ameaça, é uma oportunidade. E a maioria das pessoas, e eu me incluo, temos problema com mudanças, porque a gente se sente ameaçado. A gente viveu toda a nossa vida dessa forma, e a gente não quer mudança. Eu escrevi uma frase que eu queria que vocês prestassem atenção, eu vou ler da forma que eu escrevi. Todo relacionamento precisa de uma renovação. E eu quero falar especificamente sobre o relacionamento do casamento. Se você é solteiro, um dia você vai casar. Se você já foi casado, possivelmente você quer casar de novo. São raros os que não querem. Todo relacionamento precisa de uma renovação, e eu quero falar especificamente sobre o relacionamento no casamento. Aqueles que estão doentes precisam de ser curados. Aqueles que são saudáveis só permanecerão assim através de constante renovação. Relacionamentos saudáveis devem reconhecer a inevitabilidade da mudança. Durante essa série de 5 semanas na igreja, 6 semanas nos grupos, eu oro que Deus nos ajude a fazer pequenas mudanças ou grandes mudanças em nós, para melhorar os nossos relacionamentos. Agora, vocês vão ver, e a gente vai falar, eu vou falar isso nos grupos, e o seu líder também vai falar com você, e a gente vai falar aqui na igreja, que algumas coisas dependem da gente. Alguma coisa eu vou ter que querer fazer para mudar. Mas a verdade é que, independente de eu querer ou não, só Deus pode fazer o verdadeiro trabalho de transformação. Eu quero falar algo profético para a nossa igreja, para os membros da igreja e para você. Todos nós, e eu me incluo nisso, precisamos de melhorar. Todos nós precisamos de fazer algum tipo de mudança na nossa vida, para que a gente tenha melhores relacionamentos. Você pode ser um melhor esposo, uma melhor esposa, um melhor amigo, uma melhor amiga, um melhor crente.
Mas isso só vai acontecer se a gente primeiro entender que a gente precisa de Deus. Quando Deus faz, Ele faz perfeito. Quando Deus faz, Ele muda você. E quando Ele muda você, você vai ver que outras pessoas mudarão, porque Ele fez uma obra na sua vida. Há tantas histórias, dentro e fora da Bíblia, que falam do poder de Deus para mudar. Queridos, responda isso comigo se realmente você crê. Eu vou fazer uma pergunta. Se você realmente crê do coração, levante da sua mão e diga amém. E a pergunta é: quantos de vocês creem que Deus tem o poder de transformar qualquer situação? Levante a sua mão e diga amém. Amém. Eu nunca esqueço de um pastor chamado John Hagee. Dá aleluia, pode dar um aleluia. Isso, glória a Deus. Só Deus pode fazer isso. E isso inclui o seu casamento também. Eu nunca esqueço do John Hagee, uma vez pregando para casais. Ele falou isso, eu repito várias vezes. Ele disse assim: olha, não importa se o seu relacionamento está morto, não importa se o seu relacionamento não presta. Ele disse: ó, Lázaro estava morto, Lázaro estava enterrado, o seu corpo cheirava mal e Deus o ressuscitou dos mortos. E se Deus fez isso por Lázaro, Ele pode fazer por qualquer tipo de relacionamento, até mesmo o seu casamento. Para terminar, eu queria que você abrisse uma segunda passagem de aplicação. Hebreus capítulo 10. E se você tem o seu aplicativo, eu queria que você escolhesse a Nova Tradução da Linguagem de hoje, porque eu usarei ela. Se você tem a Bíblia, use a sua Bíblia, mas se você está no aplicativo, escolha a Nova Tradução da Linguagem de hoje. E eu quero terminar essa mensagem com 3 pontos de aplicação para nós. Todos encontraram? Diga amém. Quantos precisam de um pouquinho mais tempo? Amém, um pouquinho mais tempo. Ok, faça o seguinte para mim, olha para mim por favor. Eu sou mestre, eu gosto de ensinar. E uma das coisas que eu faço, eu quero que você guarde tudo que eu falei. Você pode até esquecer, mas eu vou fazer tudo para você não esquecer. O que eu falei até agora? Eu falei para vocês que nós estamos trabalhando em relacionamentos, porque Deus é um Deus de relacionamentos, e Deus nos criou para viver em relacionamentos. Eu falei para vocês que nós vamos usar o relacionamento do casamento como base de todos os outros relacionamentos. E eu disse para vocês que a Bíblia diz que dois são melhores do que um, ou seja, Deus nos criou para vivermos em relacionamento, mas que um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, e que essa terceira dobra é o Senhor, e que Jesus nos disse que se a gente colocar Ele em primeiro lugar, Jesus não mente, Jesus é Deus, Jesus nos ama. Ele diz assim: se vocês me colocarem em primeiro lugar, eu prometo a vocês que eu vou trabalhar em todas as outras áreas na vida de vocês, inclusive nos seus relacionamentos, inclusive nos seus casamentos. Por quê? Número 1, porque Deus é o único que pode preencher o vazio da nossa alma. Ele é a fonte de alegria e satisfação. Número 2, porque só Deus pode nos ajudar a mudar. Como aplicação, eu queria que vocês olhassem para o projetor e depois lessem o versículo na Bíblia. Primeira coisa que eu quero falar com você é isso. Queridos, você pode confiar em Deus. Deixa eu repetir, você pode confiar em Deus. Terceira vez, você pode confiar em Deus. Eu posso te falhar, mas o meu Deus nunca vai falhar com você. Hebreus 10, 23, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. O que quer dizer isso? Se a gente é crente, vamos viver o que a gente diz que crê, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Repita comigo, porque podemos, bem alto, porque podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Quem é que prometeu que se você buscar Ele em primeiro lugar, Ele vai te dar tudo que você precisa? Quem é que prometeu? Foi o pastor? Não. Foi o Senhor, Deus. Você pode confiar nas suas promessas. Segundo ponto importante, olha para o projetor. Os relacionamentos, seu casamento, suas amizades, não fique preso e satisfeito com o mesmismo. Olha o verso 24. Pensemos
uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Olha esse versículo na Nova Versão Transformadora. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. O que ele está dizendo? Está falando o seguinte: eu vou confiar em Deus, mas eu tenho que ver o que eu tenho que fazer. Nós temos que pensar em maneiras de melhorar os nossos relacionamentos. Olhe para mim, porque o seu pastor te ama muito e preparou essa mensagem para você. Pense nos seus relacionamentos agora. Quem é casado, pense no seu casamento. Vamos dar aqui junto, porque só que é casado, tá? E quem não é casado, pense no casamento que você vai querer ter. Mas quem está casado? 0, seu casamento é um entulho. 0, seu casamento é como Lázaro, morto, enterrado e cheira mal. 10, seu casamento é perfeito. Seu casamento parece a história do livro de Cantares de Salomão. Seu casamento é perfeito, não tem igual. Melhor do que isso, só Deus e o seu povo, Jesus e a igreja. Eu acho que ninguém aqui é 10. Mas pensa no seu casamento, de 0 a 9, aonde vocês estão? 2, 3, 4, 5, 8... Aonde você estiver, você vai responder essa pergunta para você, tá? Não é para o seu cônjuge. Não é para o seu cônjuge, é para você. Aonde você acha que está o seu casamento? Ok? Agora, para o pessoal solteiro. Quem é solteiro aqui, mas é solteiro porque nunca casou, ou é solteiro porque já casou, mas quer casar um dia? Levanta a sua mão. Ok, obrigado. Meu avô morreu com 92 anos. E vovô perdeu a minha avó quando ele tinha 89. Quando o vovô estava na cama, 92, quase morrendo, eu fui visitar a vovô, e aí eu falei: vô, você quer que eu ore para o senhor? Ele falou assim: quero. Eu falei: por quê? Para Deus me dar uma companheira. 92 anos, queria uma companheira. Ele morreu sem a companheira, que morreu logo depois, mas no coração dele ele queria uma companheira. É normal, queridos. E tem gente assim, não, pastor, eu quero ficar sozinho o resto da vida. Tudo bem, eu vou acreditar em você, mas Deus não criou você para ficar sozinho, nem que seja para você desenvolver uma amizade com alguém, não foi para você estar sozinho. Agora eu queria que você pensasse nos seus relacionamentos, amizades, seus amigos, ou se você é solteiro, que tipo de casamento você vai querer? 0, 5, 10, 8, 9? O ponto número 2 diz o seguinte, que eu vou pensar, principalmente durante essa série, de formas que eu posso melhorar, não a minha esposa, eu vou fazer, que eu posso fazer para melhorar e ter um melhor relacionamento, um melhor casamento. É isso que que a escritora de Hebreus está dizendo. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Terceiro ponto prático: busque a Deus em primeiro lugar. Verso 25: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. As nossas reuniões aí são os cultos, os grupos de conexão. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Que dia é esse? O dia da volta de Jesus, que há 2000 anos atrás estava chegando, hoje está muito mais perto. Olhe para mim, por favor. E o Moisés pode vir para o teclado. Antigamente, estava escrito nos outdoors assim: a família que ora junto permanece unida, permanece junta. A família que adora junto permanece junta. Eu e Tereza estamos casados há 35 anos. Nós nos casamos no dia 2 de abril de 1983. Nosso casamento não é perfeito. Eu não sou perfeito, ela não é perfeita, nós também temos nossos desafios. Mas um dos segredos do nosso casamento, não é o único, é o espiritual. Primeira coisa que eu e Tereza fizemos no primeiro dia, quando a gente estava na nossa lua de mel,
nós decidimos que nós íamos começar os nossos primeiros 31 dias de casado, lendo a Bíblia juntos. E durante 31 dias nós lemos o livro de Provérbios, um capítulo por dia. E temos feito isso através dos anos. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, 15 a 20 anos atrás, nós tivemos uma classe da nossa igreja que falava sobre a importância de oração juntos. E eu sempre fui de oração, sempre gostei de orar, a Teresa sempre gostou de orar, mas daquela época para cá, nós aprendemos que precisávamos de orar juntos. E a gente começou a orar, e no início não foi automático, mas hoje a gente já faz automaticamente. Antigamente a gente orava, eu orava, depois a Teresa orava, ou ela orava, depois eu orava. Hoje a gente ora juntos mesmos. Eu começo a orar sobre um assunto, e daqui a pouco a Teresa entra na oração, e ela começa a interceder naquele mesmo assunto, e daqui a pouco ela começa a orar num assunto, eu já entro ali, e a gente ora juntos. E isso tem mantido a gente juntos, mais do que qualquer outra coisa. Uma outra coisa que tem nos ajudado muito como casal é adorar a Deus juntos. Nossas netas ficaram lá em casa, e todos os dias, praticamente, que elas estiveram conosco, a gente fez com as nossas netas o que a gente fazia com os nossos filhos. A gente trazia as nossas netas de manhã cedo, e a gente memorizou dois versículos da Bíblia, Salmo 92, versos 1 e 2, durante as 3 semanas. Escrevemos num quadro, elas mesmas escreveram, e memorizamos Salmo 92, 1 e 2. Todo dia nós citávamos esse salmo. Botávamos no YouTube um canto de adoração, e depois a gente orava juntos. E mais ou menos 5, 10 minutos diariamente, nós fizemos isso juntos, e isso nos uniu muito. Em nome de Jesus, eu quero te encorajar a entender que Deus tem que ser o centro do seu casamento, dos seus relacionamentos. Eu quero encorajar você, casal, durante esses 5 semanas, ore juntos todos os dias, que seja à noite, que seja, ore junto todos os dias. Você, casal, ore junto com seus filhos. Antes de dormir, vá na cama deles, ore com eles. Ou antes de ir para a escola, ore com seus amigos. Olha, eu podia fazer como Paulo diz assim: eu rogo pela compaixão de Deus, como se Paulo estivesse de joelho. Eu rogo que vocês participem de um grupo de conexão. Tem grupo de conexão na quarta, na quinta, na segunda. Nós precisamos de mais líderes. Participe de um grupo de conexão, conecte com as pessoas. Não falte os cultos para passear. Passeie depois do culto. Não pode vir no culto das 11h30, vem no das 9h30. Mas comece o dia na casa do Senhor, e vocês vão ver o que Deus vai fazer na nossa vida. Nós vamos participar da ceia do Senhor agora. Eu queria que vocês fechassem os seus olhos, curvassem a sua cabeça, porque eu quero fazer 2 perguntas em preparação para a ceia do Senhor. A ceia será distribuída, e eu vou pedir ao meu grupo de louvor que possa voltar para cantar um cântico de adoração quando nós participarmos da ceia. Mas enquanto eles estão chegando, eu queria pedir novamente que todos fechassem os seus olhos, curvassem a sua cabeça. E você que está em casa, eu quero também fazer essas 2 perguntas para você. A primeira pergunta é essa: é Deus primeiro em minha vida? Por favor, feche os seus olhos e responda essa pergunta para o seu pastor. É Deus primeiro em minha vida? E se você está sim, quais são as evidências que Deus é o primeiro na sua vida? É Deus primeiro em minha vida? E se a resposta for não, os seus relacionamentos nunca serão o que devem ser. O seu casamento nunca será o que precisa de ser. É Deus primeiro em minha vida? Segunda pergunta: realmente busco a Deus em primeiro lugar? Realmente busco a Deus em primeiro lugar? Eu vou falar durante essa série de mensagens sobre crises,
E a gente tem notado que a maioria das pessoas entram em pânico quando problemas e crises acontecem. E quando a gente entra em pânico, a gente está dizendo: Deus não é primeiro, eu não busco Ele primeiro, eu tento resolver com as minhas próprias forças. Duas perguntas: é Deus primeiro em minha vida? Segunda pergunta: realmente busco a Deus em primeiro lugar? Se a resposta for sim, então você pode confiar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Se a resposta for sim, Ele vai satisfazer o vazio da sua vida, Ele vai te dar poder para você mudar e buscar ser melhor nos relacionamentos. Pai querido, nós viemos agora a Ti nesse momento orar. Que essas 5 semanas sejam transformadoras. Usa a minha vida e a vida de cada líder, pastores e líderes de grupos de conexão. Que a igreja entenda essa necessidade de vir no domingo e de participar de um grupo na semana. Que as discussões preparadas possam nos ajudar a melhorar os nossos relacionamentos, a curar o que está quebrado, como o muro de Neemias. Havia partes que estavam destruídas e que